A torta se abriu com um rangido que ecoou por todo o salão. O cheiro de peixe fresco invadiu o ar, misturado ao sal do mar, enquanto as risadas das pessoas na praia se tornavam um murmúrio distante. Eu estava paralisada. No centro da sala, os rostos de todos se voltaram para mim. Meu coração batia forte, quase ensurdecedor. Estava prestes a receber a notícia que mudaria tudo. Fernanda, ele começou, a voz rouca. Tive que contar. Preciso ser sincero com você. Ele olhava para mim, olhos marejados. A tensão entre nós era palpável. Era meu pai, aquele homem que sempre pareceu tão distante, tão alheio à dor que eu carregava desde criança. Ele me entregou a verdade como uma espada, afiada e implacável. Eu conheci alguém. Ela é maravilhosa. A frieza nas palavras cortou mais do que qualquer grito. Estava tão seguro, tão tranquilo, como se estivesse falando sobre o clima. O sussurro apavorado dos convidados tornava tudo ainda mais intenso. O mundo lá fora continuava e ela é mais jovem, e eu estou feliz. Aquela palavra feliz parecia um veneno. Foi aí que percebi, ele nunca entendeu minha dor. O pai que eu esperava, com suas promessas de amor incondicional, agora confessava uma traição. Não só a minha mãe, mas a mim. O desconforto na sala crescia. Olhares de compaixão, risos nervosos, sussurros. Eu os via, mas tudo era um ruído distante. Meus dedos se apertaram em punhos, cada unha enterrada na carne. O calor subia pelo meu rosto, mas a determinação me mantinha firme. Olhei em seus olhos buscando algo, um vestígio de arrependimento, algo que o fizesse entender a gravidade do que estava dizendo. Mas ele estava tão imerso em seu próprio mundo que não percebeu a realidade que acabara de destruir. Você não entende, não é? A voz saiu mais calma do que eu imaginava, como se eu estivesse me desprendendo da cena. Não entende o que é viver assim. O que é? Eu hesitei. As palavras pesaram na língua. O que é ser deixada de lado? Mas o que eles queriam ver? O escândalo que até o momento eu não era. Eu não criei uma imagem para ser destruída agora. Eu era mais do que isso. No fundo, você sempre foi assim, não é? Perguntei, quase sussurrando, fugindo das responsabilidades. As palavras flutuaram entre nós e eu vi seu semblante se contorcer. Mas me importei? Não. A sensação de sucesso, ao finalmente fazer com que ele enxergasse uma fração do que eu suportava, era tudo o que eu precisava. Ele abriu a boca, mas eu o interrompi. Não estou aqui para ser sua confidente. Não depois de tudo. Em um momento de fraqueza, meu olhar se desviou para a mesa e vi a garrafa de vinho, o reflexo escarlate que poderia me afogar em qualquer tempo. Precisava ir. Fernanda, ele tentou me chamar, mas a verdade já estava feita. O nó na minha garganta se desfazia com cada passo que eu dava em direção à porta. A brisa do mar começou a soprar, fria e revigorante. Uma sensação de liberdade. Mas antes que pudesse sair, alguém gritou meu nome. Era a voz do passado. O momento caiu como um teso. O retorno de uma figura antiga, um fantasma que eu não esperava, que poderia mudar tudo mais uma vez. Eu parei. O que essa pessoa tinha a revelar? O que mais estava escondido na sombra da minha história? Meu coração acelerou, preso entre o que eu deixava para trás e o que ainda permanecia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desse. Era engraçado como tudo poderia mudar em um instante. Eu não sabia ao certo o que fazer.
Cada passo que eu tinha dado até aquele momento parecia ter me conduzido a essa revelação devastadora. Meu nome é Fernanda, tenho 32 anos e, por muitos, sou vista como alguém que tem a vida sob controle. Sou uma mulher que se dedicou ao trabalho. Após anos de esforço, consegui meu cargo como editora de uma revista local. O cotidiano envolvia reuniões, prazos e aquela típica pressão que só quem trabalha com prazos conhece. Mesmo depois de tudo, havia um conforto nessa rotina, uma sensação de segurança que eu achava que duraria para sempre. No meu pequeno apartamento, com a varanda de frente para o mar, algumas coisas calmas sempre me acompanhavam. Um livro em cima da mesa de centro, com a capa já gasta, o mesmo que eu lia antes de dormir, tentando encontrar respostas nas palavras de alguém que nunca soube sobre minhas lutas internas. O cheiro do café fresco sempre preenchia a casa pela má. Todos olhavam para mim com expressões que oscilaram entre compaixão e curiosidade. Aquela sala era um universo em desordem, enquanto meu mundo particular desmoronava. Revirei os olhos, tentando me concentrar. Lembrei das tardes em que sentava à mesa da cozinha com minha mãe, rindo sobre coisas bobas, enquanto ela me ensinava os segredos de um bom molho de tomate. Eram momentos que eu guardo com muito carinho. Eram, inclusive, os mesmos momentos que, de alguma forma, criei uma imagem de família forte e unida para sempre. E agora, tudo aquilo, aquele para sempre, tinha se dissolvido. Tentei recuperar a calma. Meu pai sempre foi alguém difícil de entender. Seus sorrisos eram comuns, assim como as suas ausências. Desde que eu me lembro, ele sempre fora distante. Era como um conto que nunca se concretizou. Quando cresci, olhei para o céu e gastei horas pensando no homem que eu queria que ele fosse. O pai que se importaria com as minhas conquistas, que me confortaria em momentos. A angústia imediatamente tomou conta de mim novamente. Minha mente girava, se perdia entre recordar a infância e a realidade amarga do presente. O que eu não sabia era que, mesmo sem perceber, uma força começou a brotar dentro de mim. Um desejo de recuperar minha própria vida, não mais a sombra de alguém. E enquanto isso, olhares fixos em mim, eu me vi pensando em como os dias passavam de forma monótona. Em casa, depois do trabalho, muitas vezes me sentia sozinha, refletindo sobre a vida. Uma série de conversas não ditas passavam pela minha cabeça enquanto eu tentava esvaziar a mente, antes de dormir novamente. Havia um medo persistente de não ser o suficiente, de não agradar, de não ser a filha, a editora, a amiga ou a mulher que todo mundo esperava que eu fosse. Esse medo me acompanhava como uma sombra constante. Com aquele peso nas costas, eu lembrei de como estava decidida a mudar. O que quer que eu tivesse que fazer, eu faria. Havia uma certeza que começou a se consolidar. Eu precisava agir. Precisava reagir. Mas como? O estalido de um copo quebrando cortou meus pensamentos, um lembrete abrupto da realidade ao meu redor. As conversas em torno de mim aumentavam. A tensão no ar estava quase palpável. Uma parte de mim queria correr, a outra queria gritar que tudo havia mudado. Mas ao invés disso, eu respirei fundo e visualizei o caminho à frente. Quando ele gritou meu nome, algo dentro de mim se revirou. O passado estava ali, mas não era apenas a minha relação com meu pai. Alguém conhecido havia voltado. Uma lembrança antiga, que eu jurava ter enterrado por completo, tinha surgido de alguma forma. E naquele instante, eu sabia que precisava enfrentar essas memórias. Era como se uma nova tempestade estivesse prestes a se formar, trazendo consigo não só tempestades emocionais, mas também a chance de reencontrar as partes de mim que eu havia perdido ao longo do caminho. Enquanto eu hesitava na porta, sentia cada fibra do meu ser pulsar despecta. A pressão no meu peito não era só de tristeza, mas de um impulso avassalador. Algo poderoso estava prestes a mudar, e eu estava pronta para descobrir a verdade. As lembranças do passado começaram a surgir como um filme antigo que eu não conseguia parar de assistir. A luz da manhã entrava pela janela da minha cozinha, refletindo nas paredes brancas.
O aroma do café fresco preenchia o ar, enquanto eu me acomodava à mesa, pronta para planejar o dia. A rotina era sagrada. Eu sempre me levantei cedo, mesmo que as noites anteriores tivessem sido longas e cansativas. Havia uma certa paz em saber que a cada amanhecer eu tinha o poder de escolher como o meu dia começaria. Em meio a xícaras e pratos, eu costumava sonhar acordada. Um dia, quem sabe, eu teria a coluna de destaque na revista onde trabalhava, algo que fosse meu, que refletisse tudo o que eu havia conquistado. Essas eram as pequenas coisas que alimentavam meu espírito. Ao mesmo tempo, olhava pela janela e via o mar, imenso. Desde pequena, eu buscava sua aprovação. Era um jogo que eu jogava com todas as minhas forças, enquanto ele parecia estar sempre distante, preso em seus próprios mundos. As conversas com ele se tornavam raras e curtas, cheias de perguntas que ficavam sem resposta. Havia dias em que eu me sentia completamente invisível. Uma vez, perguntei a ele se lembrava do meu primeiro dia na escola. Ele balançou a cabeça distraído e meu coração se partiu. Eu queria ser vista. Queria que ele olhasse para mim e dissesse: eu estou aqui e eu me importo. Numa daquelas manhãs comuns, enquanto tomava meu café, algo me fez pensar no meu maior sonho: viajar. Eu sempre quis explorar o mundo, conhecer novas culturas, mas a vida nem sempre permitia que eu recuasse e revisse aqueles planos. Uma promoção no trabalho aqui, o pagamento de contas ali. Eu sabia que um dia eu teria a coragem de deixar tudo para trás, mas ainda não era o momento. A rotina parecia segura, e mesmo com o peso das obras. O jeito dele, tão despreocupado e divertido, sempre me deixou à vontade. Os finais de semana passavam com sessões de cinema caseiro, pipoca e cobertas. A vida parecia tranquila, mas como todo conto de fadas, havia neblinas no horizonte. Comecei a notar pequenas mudanças. No começo, parecia inofensivo. Ele começava a demorar mais para responder mensagens. Eu o via frequentemente absorto em seu celular, sempre numa conversa de trabalho. Nos momentos em que eu tentava puxar assunto, ele se tornava evasivo, com sorrisos que pareciam automáticos. Havia noites em que eu sentia um vazio na sala, um silêncio pesado, como se a comunicação tivesse sido cortada. O que antes eram conversas sobre tudo e nada, agora se tornou um terreno minado. Numa dessas noites, enquanto tentava cozinhar a minha tradicional massinha de alho e óleo, ele chegou em casa mais tarde que o normal. A luz da cozinha estava acesa, e a pasta estava quase pronta quando eu ouvi a porta se abrir. Eu me virei. Um dia, me peguei perguntando como fora seu dia. Ele respondeu de forma breve, a mente claramente em outro lugar. Eu sorri, tentando parecer confiante, mas algo dentro de mim estava gritando. Comecei a duvidar se ele se importava realmente como antes. Com o passar do tempo, essas pequenas fissuras se tornaram mais profundas. Um dia, eu recebi uma mensagem no celular dele por erro. Era uma notificação de um aplicativo de namoro. Meu coração disparou. O primeiro pensamento foi: não pode ser verdade. Mas o nó na garganta já estava formado. A minha mente entrou em uma espiral. Era como se todas as pequenas mudanças que eu havia ignorado agora ganhassem um novo significado. O sorriso dele, os atrasos, tudo parecia convergir para essa única verdade que eu não queria aceitar. Nas noites seguintes, eu o observei com mais atenção. Ele ainda ria, ainda me fazia sentir especial, mas os olhares lombos que eu lhe lançava não pareciam mais ser correspondidos. Havia um peso na atmosfera. Mas por dentro a tempestade se acumulava, e em um desses passeios à praia, enquanto observava as ondas quebrando na areia, tive um insight desconcertante. O que eu tanto temia poderia ser verdade. Eu estava presa em um ciclo de descontentamento e aceitação. E aquela ideia me deixava angustiada. O que eu faria se descobrisse que ele realmente me traía? Como eu reagiria? A cada instante, eu tentava colocar a cabeça no lugar, fazer o que era certo. Nas últimas semanas, havia uma tensão na sala. O calor do verão começava a se intensificar e a expectativa no ar se misturava com o perfume do mar.
O que eu não sabia era que a verdade estava prestes a se revelar de uma forma que mudaria tudo. Um dia, enquanto o mundo girava normalmente ao nosso redor, algo mudaria e eu estaria no centro dessa tempestade. Então, naquela manhã, antes do confronto na festa, eu apenas queria me perder minha rotina, ressignificar cada pequeno esforço de voltar a ser a Fernanda que sonhava. Mesmo que eu senti o ar gelado da brisa do mar no meu rosto enquanto me afastava daquele salão. Cada passo era como se eu estivesse me afastando de uma parte de mim que eu desconhecia. Uma parte que sempre buscou a aprovação e o carinho do meu pai. O eco da sua voz ainda ressoava na minha mente. Ela é maravilhosa, estou feliz. As palavras dele se tornaram um mantra torturante. Um lembrete de que minha vida estava prestes a mudar de uma forma que eu não poderia prever. No caminho para casa, as ondas e os risos na praia pareciam distantemente alegres, mas eu me sentia como se estivesse flutuando em um lugar sombrio. O que eu deveria fazer? Como eu poderia simplesmente ignorar o que acabara de acontecer? Eu sabia que não poderia. O peso da conversa, das emoções, das verdades não ditas me sufocava. Ao chegar em casa, respirei fundo e joguei a bolsa no sofá. O livro em cima da mesa parecia um vestígio de normalidade, mas ele não me oferecia consolo. O cheiro do café ainda estava no ar. Eu me perguntei se Marco também estaria vivendo uma mentira. Sentindo meu coração apertar, eu me lembrei de momentos que antes eram felizes, como aquela viagem que fizemos juntos há alguns meses. Nós fomos para uma pequena pousada na serra. O clima estava gelado e aconchegante. Passamos horas conversando em meio à lareira, rindo e planejando o futuro. Mas agora, tudo parecia uma ilusão. As pequenas ressalvas que passava a ignorar foram se acumulando. Marco começava a chegar tarde do trabalho. Eu me lembrava de dias em que ele aparecia na porta com flores ou chocolates. Agora, muitas vezes, entrava sem me olhar nos olhos, perdido em suas mensagens. Uma noite, ele deixou o celular na mesa enquanto se foi. Meu coração disparou ao perceber a tela acesa com uma notificação. Oi, lindo, que saudade! Eu simplesmente congelei. Naquele dia não consegui ver a imagem que estava escondida nas entrelinhas. Eu queria acreditar que era uma outra conversa, mas a verdade pesava em mim. A dúvida se transformou em raiva contida. Eu tentava não tomar decisões precipitadas, mas naquelas noites de sono inquieto, a desconfiança não me deixava em paz. As semanas passaram. Em um domingo ensolarado, decidimos almoçar juntos, algo que não acontecia há tempos. Ele parecia absorto em pensamentos, enquanto eu tentava puxar assunto. Falei sobre um projeto no trabalho que me deixava animada, mas Marco apenas balançava a cabeça, distraído. Uma sensação de impotência começou a tomar conta de mim. Tentei discutir sobre planos de viagem que sempre havíamos sonhado juntos, mas ele apenas olhava para o celular, jogando conversa fora. Fui pegando as peças do quebra-cabeça, uma a uma. O olhar dele tornava-se mais distante. Havia um dia em que eu ouvi olhar para uma mulher pela janela do café onde costumávamos tomar café. Uma bonita desconhecida que chamava a atenção de todos. E notei como a expressão de Marco mudava quando ele a via. Um misto de admiração e algo que não conhecia. Podemos conversar sobre nós? Perguntei. O silêncio se fez entre nós, e o peso das palavras pendia no ar. Agora não, Fernanda. Estou cansado, ele respondeu, desviando o olhar. A verdade doeu mais do que eu esperava e meu corpo se contraiu. Senti que estava tentando quebrar uma barreira que ele não estava disposto a cruzar. Eu estava cansada de ser a única a tentar. O calor da frustração começou a subir em mim, mas eu mantive a calma. É sempre a mesma coisa. Você não quer conversar. Eu sinto que tem algo errado, Marco, eu disse, quase implorando, mas ele simplesmente virou o rosto. O nó na minha garganta apertou. O que eu estava fazendo? O que tinha acontecido com a Fernanda que não tinha medo de confrontar o que estava na sua frente? A mulher que se permitia ser feliz, ser amada? Tudo isso estava se esvaindo e eu precisava fazer algo. Mas o quê?
Em uma noite que parecia interminável, sentei na frente do computador enquanto buscava distrações em redes sociais. As fotos de casais felizes me bombardeavam e por um momento me perdi nelas. Em uma das rolagens, vi uma mensagem que Marco recebera. Uma notificação que olhou para mim como um fantasma. O nome da pessoa não me era estranho. Era o nome de uma amiga comum. O coração disparou. A curiosidade me consumiu. Eu não deveria, mas não havia como voltar atrás. Com as mãos tremendo, abri a conversa. Era uma troca de mensagens que poderia ser interpretada de muitas formas, e meu estômago se revirou enquanto li as mensagens. Como eu pude deixar isso passar? Que saudade enviado de um jeito diferente. Um emoji que parecia inofensivo, mas tinha um peso dentro de mim. A insegurança tomou conta novamente. Desde quando a amizade deles ficou tão próxima? Comecei a sentir meu corpo gelar. Senti-me traída, exposta. Ao voltar para a cama, encarei Marco, que dormia em um sonho. Poderia eu ser a mulher que vi em suas mensagens? Quem era eu agora? Uma mulher que precisa implorar por atenção e amor? Algo não estava certo. Algo estava prestes a estourar. No dia seguinte, a manhã trouxe consigo o mesmo cheiro de café, mas não da forma que eu queria sentir. Eu busquei no fundo da minha mente forças para agir, enfrentar a verdade que eu sempre soube que existia, mas nunca tive certeza. Enquanto tomava meu café, olhei nos meus próprios olhos no espelho. E então, cheguei à conclusão. Não podia mais ignorar. Algo deveria mudar. Naquele instante, meu celular emitiu um bip estridente. Não queria olhar, mas havia algo ali que me chamava. Era uma nova mensagem de Marco. Eu hesitei. Aquele aviso parecia um aviso da verdade, um sinal de que a minha vida estava prestes a mudar novamente. Respirei fundo, tentando preparar meu coração para o que estava por vir. Levantei o telefone hesitante e toquei na notificação. A mensagem estava claramente direcionada para... Meu estômago revirou. A sensação de que eu estava diante de uma tempestade maior do que qualquer uma que já havia enfrentado começou a crescer dentro de mim. Eu não podia ignorar isso. O que a vida tinha reservado para mim agora? As respostas estavam próximas, mas em meio ao caos, nenhuma ficava clara. Senti meu coração acelerar ao ler aquela mensagem. O que você acha de nos encontrarmos amanhã? Eu preciso de você. Aquelas palavras não saíam da minha cabeça. O instinto me dizia que algo estava muito, muito errado. O que eu faria a seguir? A inquietação crescia dentro de mim. Eu precisava de respostas, mas não podia ser impulsiva. Com o coração na boca, decidi não responder. Acariciei meu celular como se ele fosse um objeto sagrado. O que Carlos estava fazendo? O que mais estava escondido? Meu mundo girava, e por algum motivo inexplicável, a ideia de confrontá-lo agora não parecia certa. Naquela fração de segundo, uma voz dentro de mim sussurrou que era hora de ser. Enquanto preparava o jantar, as mãos tremiam levemente. O cheiro do alho fritando na panela esquentava o ambiente, mas o clima que sentia era prolongadamente gelado. Precisava esfriar minha cabeça. Respirei fundo, contando até 10 enquanto olhava pela janela, observando as ondas quebrando na praia. A agitação da água refletia a turbulência dentro de mim. O que eu estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Com o jantar servido, Carlos chegou. Ele não parecia nada diferente. Entrou pela porta com um sorriso que, se não conhecesse bem, poderia até ter acreditado. "Oi, amor. Como foi seu dia?" ele perguntou, enquanto se jogava no sofá. O tom da voz dele era casual, como se não houvesse nada de errado. Um sorriso automático se formou em meus lábios, embora eu soubesse que isso era apenas uma máscara. Engoli em seco, tentando manter a calma. Conversei com ele como se nada estivesse acontecendo. Havia uma tensão no ar, mas consegui agir naturalmente. Falei do projeto em que, depois do jantar, fui para a sala de estar. Enquanto Carlos estava em seu telefone, olhei de soslaio. Ele estava digitando algo. Um frio na barriga me dominou. E se era a tal mensagem? A ansiedade subia como um balão prestes a estourar. Recusei a ideia de ser pegajosa,
mas cada fibra do meu ser gritava por respostas. Em uma pausa, encarei o celular que estava sobre a mesa. A curiosidade voraz se transformou em necessidade. O momento certo chegou quando ele se levantou para pegar uma cerveja. Foi rápido. Sem pensar 2 vezes, olhei para a tela do celular. A notificação ainda estava lá, visível e clara como o dia. Mensagens de "tá tudo bem, me avisa quando você chegar". A mensagem soava íntima e calorosa demais para ser casual. Um nó na minha garganta se formou, e eu mal conseguia respirar. Calei meu desespero. Havia algo mais. Precisava de provas concretas. Assim que Carlos voltou, eu fui à cozinha. Um movimento silencioso e planejado. O coração pulsava em meu peito. Olhei embaixo da pia, onde guardava coisas antigas. Cada objeto parecia um portal para o passado, mas o que eu realmente precisava era uma solução para o presente. Encontrei uma caixa de documentos e mergulhei nela. Fui puxando papéis, a mente girando. Então algo se destacou. Um extrato bancário. Era uma movimentação recente que anotava um valor considerável, sendo transferido para um nome que eu não conhecia. Meu coração disparou. O nome não estava igual ao que aparecia em suas mensagens, mas a quantia era significativa. Fechei a caixa com estalo. Mandei uma rápida olhadela para fora da cozinha, checando se ele não vinha. O golpe no estômago desapareceu temporariamente. Como eu não percebi isso antes? O seu mundo escondido revelava o que eu não queria ver. Decidi que precisava de mais. Meus dedos roçaram no celular enquanto buscava aproximações. Havia várias mensagens, todas ou quase todas, enviadas com um calor que gritava traição. O instinto dizia que aquela moça, por puro acaso, um nó se formou na minha garganta de raiva contida. Fui dormir, mas a cabeça estava a mil. Um turbilhão de pensamentos. Comecei a arquitetar um plano. A ideia não era confrontá-lo de imediato. Isso seria impulsivo e arriscado. Eu apenas precisava saber mais. Observar, sentir, reunir informações. O que mais ele poderia estar escondendo? As respostas estavam em algum lugar e eu não pararia até encontrá-las. Nos dias seguintes, a rotina continuou. Carlos saía cedo e voltava à tarde. Eu fingia estar ocupada com o trabalho, mas a cada mensagem no celular, uma onda de desespero se formava. Observei conversas entre ele e essa tal amiga. Sorri para os amigos na rua, mas meu peito ardia de dor. Uma semana se passou. Eu não confrontava Carlos, mas minha energia se centrou em um só objetivo: descobrir o que realmente rolava. Comecei a investigar. Perguntei discretamente a amigos em comum. Segui as moças nas redes sociais. Definitivamente havia algo ali. As informações estavam se acumulando, assim como o desejo de agir. Percebi que tudo girava em torno dessa outra pessoa, e isso me deixou furiosa. Como eu deixei isso acontecer? Eu era forte, sempre fui. O dia a dia tornava-se uma máscara. O tempo continuava a passar. Uma noite, Carlos veio mais tarde, como sempre, e a atmosfera estava pesadíssima. Ele estava distraído, quase com medo de me olhar nos olhos. Permaneci em silêncio, me perguntando se ele realmente sabia. Senti uma onda de satisfação ao perceber que estava no controle, mesmo que ele pensasse que tinha tudo sob controle. Um dia, encontrei um vestido de festa no closet dele. Era novo e definitivamente não era meu. O que era isso? O coração foi a 1000 por hora. Peguei meu celular e tirei uma foto. Decidi que precisava guardar aquilo. Provas para um futuro confronto, talvez. Enquanto isso, as mensagens nem paravam. Vamos nos ver de novo antes das férias? Não consigo parar de pensar em você. Aquele você não era eu. Meu estômago se revirou. Cada frase me cortava um pouco mais. O veneno nas palavras me deixava cínica. Na véspera da viagem dele com amigos, o clima estava tenso. Ele se despediu de mim como se tudo fosse normal. O sorriso cansado se desbotou quando o olhei. Não se esqueça de me mandar fotos, eu gritei atrás dele, com um sorriso forçado. Os olhos dele brilharam de forma estranha. Ele ainda não sabia o que eu sabia.
e isso era empoderador. Assim que a porta se fechou, sentei no sofá e respirei fundo. O que eu estava prestes a descobrir era só o começo. Uma batalha se formava, e eu estava prestes a virar o jogo. Ele não tinha ideia do que estava por vir. Estava pronta para expor tudo, mas na hora certa. Sem perder a briga, só precisaria seguir meu instinto. O sentimento de vingança foi quase instantâneo, mas minha mente dizia para esperar, estudar a situação. No dia seguinte, enquanto ele partiu, eu fiz uma lista mental dos passos que precisava dar. Provas, testemunhos e qualquer indício que pudesse amarrar tudo. Precisava montar um quebra-cabeça. Enquanto a adrenalina corria nas minhas veias, olhei pela janela e vi a praia. O horizonte parecia promissor. A verdade surgia em meu horizonte, e eu estava ansiosa para enfrentá-la. Sabia que a tempestade estava apenas começando. E um dia, ele iria perceber que eu não era a mulher que havia deixado passar despercebida. Estava focada, determinada e pronta para a batalha. A última coisa que Carlos sabia era que o jogo estava prestes a mudar, e ele nem sequer fazia ideia disso. A manhã começou como tantas outras, mas havia um peso diferente na atmosfera. Eu ainda estava cheia daquela decisão recente de agir, e mesmo assim, o medo se apertava no meu coração. Carlos já havia partido. Pá. Enquanto me sentava à mesa, peguei meu caderno, aquele que sempre usei para anotar ideias, sonhos e planos. Um refúgio de ordem em meio ao caos que se estabelecia na minha vida. Abri a primeira página e escrevi: plano de ação. Comecei a listar tudo o que eu precisava fazer para juntar as provas. Printar as mensagens no celular, verificar as contas bancárias, falar com as amigas sobre os encontros e as conversas? Sim, tudo isso. Era como um quebra-cabeça que eu precisava montar, mas o medo de ser descoberta sussurrava em minha cabeça. O que mais Carlos poderia esconder? Com a adrenalina correndo nas veias, peguei meu celular e comecei a tirar prints da tela. Aquele "Oi lindo, que saudade" ecoava em minha mente. Cada notificação, cada sorriso digital escondido, me deixava cada vez mais firme na decisão de agir. Esperei que ele não voltasse antes de eu terminar. O frio na barriga, sempre que ouvia o barulho da chave na porta. Enquanto aguardava, decidi organizar os recibos. As transferências para contas desconhecidas pulavam aos meus olhos como chamas. Antes de perceber, a raiva voltou, mas eu precisava canalizar isso em algo construtivo. Cada número e cada data estavam lá. Uma linha do tempo que explicava a dor. Naquele dia, resolvi que também conversaria discretamente com algumas pessoas em quem confiava. Liguei para Carla, minha amiga mais próxima. A conversa fluiu de forma tranquila, como o café que eu tomava, mas havia uma tensão no meu peito. No fundo, eu queria que ela visse a confusão que minha vida se tornara. Carla, você já percebeu que o Carlos anda estranho? Perguntei, tentando criar um espaço para o desabafo. Depois de algumas hesitações, ela confirmou que notou mudanças, mas não sabia exatamente como enfrentá-las. Eu precisava ser cautelosa, mas a cada palavra dela sentia um alívio. Ao mesmo tempo, a dor da incerteza voltava. E se aquilo apenas fosse minha imaginação? A insegurança continuava paralisando meus passos. Volto. Quando ele saiu, meu coração queimava de raiva e solidão, mas a determinação me acompanhava. Agora, eu estava livre, pelo menos por algumas horas. O primeiro passo foi ir àquela loja de produtos eletrônicos. Comprei um gravador pequeno. Imaginei gravar conversas, pegar qualquer pista que deixasse escapar. A ansiedade de ser pega ou de não encontrar nada me deixava nervosa. Voltei para casa e organizei todos os documentos que havia encontrado. Conduzi o registro de cada conversa que tinha com Carlos, uma por uma. Houve um momento em que me peguei pensando em quantas vezes eu me deixei levar pela rotina, na esperança de que as coisas voltassem a ser como antes. Estava no automático, sem perceber o que realmente estava acontecendo ao meu redor. Nos dias seguintes, cada mensagem que recebia de Carlos parecia uma facada. Eu respondia palavras frias, estou bem, ou que bom, enquanto por dentro explodia uma tempestade.
Agradeci por ele estar longe, porque isso me permite. Fiz contatos com um advogado, apenas para saber como funcionava esse tipo de situação. Alguma parte de mim acreditava que talvez eu estivesse sendo melodramática, mas todas as peças estavam se encaixando. Cada passo que eu dava me aproximava da verdade que eu mesma ainda não tinha coragem de aceitar. No meio disso tudo, havia um dilema que me consumia. O que eu faria se encontrasse algo inegável? E se a traição fosse mais do que eu já imaginava? Conversar com um advogado era o tipo de coisa que poderia acionar um colapso. Percebi que estava numa encruzilhada. Embora a certeza da traição estivesse quase evidente, ainda havia uma parte do meu coração que temia descobrir que toda essa tempestade interna era apenas uma miragem criada pelo meu medo. Era tudo confuso, doloroso. Um dia, ao buscar mais informações, decidi falar com a Rosa, uma velha amiga que sempre teve um olhar perspicaz. O café da esquina tinha cheiro de esperança. Quando me sentei à mesa com ela, percebi que aquela frase me atingiu em cheio. Eu não acreditaria na realidade que construí. A dúvida tomou conta. Rosa estava certa. Como eu poderia confiar em mim mesma depois de todas essas inseguranças? Revirei os olhos. A incerteza era como um eco que não parava de repetir o medo que estava guardado. Precisava encontrar provas agora, rapidamente. Naquela noite, enquanto Carlos ainda estava fora, sentei no computador e pesquisei. A cada clique, o prazer de descobrir fazia meu coração disparar, mas o medo de ser pega logo assombrava. Encontrei fórmulas de mensagens que me faziam sentir que havia mais pessoas nesta tragédia do que eu imaginava. Olhei para as mensagens antigas, tentava reconstruir a história dele. O carinho dele era questionável. Assim que terminei, percebi que já estava próxima do que mais desejava, a verdade. Mas na fúria de sentir que estava próxima de resoluções, alguma coisa na minha intuição gritava que eu precisava de mais cuidado. Eu deveria desconfiar. Era Carlos. Oi, a viagem foi boa. Tô com saudade e quero conversar sobre nós. O sangue correu e o nó no meu estômago apertou. O que isso significava? De repente, tudo ficou mais confuso. O que eu deveria responder? Eu já estava com uma resposta na ponta da língua, mas meu impulso de agir com calma me fez hesitar. E se o que ele realmente queria era um jogo de manipulação? As horas passaram e a tensão crescia. Algo no ar estava mudando. Eu já havia me preparado para a batalha. Mas e se ele começasse a desconfiar que eu sabia? A dúvida gelou meu coração. O que faria se a máscara dele começasse a cair e ele percebesse que eu estava armando um plano? A janela da sala se abria para a noite e eu sabia que a tempestade estava prestes a se formar. Esperava que esta fase trouxesse as respostas que tanto precisava. Ao mesmo tempo, a sombra do que estava acontecendo me seguia, e enquanto a brisa passava pela sala, uma nova verdade se formava dentro de mim. Eu precisava saber-o. O peso da situação me sufocava. O que eu tinha descoberto sobre Carlos estava prestes a ser exposto, e eu sabia que era o momento certo. Olhei pela janela e vi o sol raiando, quase irônico, como se tudo estivesse normal. A vida lá fora continuava, enquanto eu me preparava para um confronto que mudaria tudo. Hoje era o dia do jantar de família, uma ocasião em que todos se reuniriam no restaurante que tanto amávamos. O lugar estava sempre cheio, vibrante, mas a atmosfera não parecia tão alegre para mim. Planejei tudo meticulosamente. Já tinha enviado as mensagens para Carlos, dizendo que estava animada para a reunião. Ele não suspeitava de nada. O que eu escondia pesava em meu peito, e eu precisava que ele estivesse ali. Ele precisava ouvir. Enquanto me arrumava, olhei no espelho e tentei dar a mim mesma um sorriso de confiança. Coloquei um vestido que eu sabia que o deixava encantado. Era vermelho, marcava minhas curvas e refletia a determinação que se acumulava dentro de mim. O que parecia ser um cenário descontraído tornou-se apenas um pano de fundo para a tempestade que se formava na minha mente. Fui até o reservado que reservamos, um local aconchegante, com luzes baixas e mesas de madeira. Era o meu espaço, a configuração perfeita para revelar tudo. Os convidados começaram a chegar.
minha mãe, meu irmão e alguns amigos próximos. Todos estavam animados, rindo e conversando sobre trivialidades. Eu tentava acompanhar as conversas, mas a adrenalina pulava dentro de mim como um tambor frenético. O celular vibrava no meu bolso. Era uma mensagem de Carlos, dizendo que estava a caminho. Aproximei-me da janela e respirei fundo. Era agora ou nunca. Carlos chegou com aquele sorriso que conhecia tão bem, mas hoje ele parecia mais um estranho do que nunca. Oi, amor. Estava ansioso para esse jantar. A saudação superficial cutucou meu estômago. Tentei responder com um sorriso, mas era um esforço digno de um artista, em cena, atuando em uma peça que eu. O nervosismo se misturava com minha determinação. Olhei ao redor e vi os rostos das pessoas que amava. E o que estava prestes a fazer não era apenas por mim. Era uma defesa do que considerava sagrado. Vocês todos sabem que o Carlos e eu temos estado juntos há um tempo, certo? O murmúrio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhares se voltaram para mim, uns em expectativa, outros em confusão. Carlos olhou para mim, surpreso. Fernanda, o que você está fazendo? Ele tentou cortar as minhas palavras. Eu estou fazendo o que deve ser feito, declarei, tomando coragem. A verdade precisa ser dita. O silêncio tomou conta e eu senti que cada respiração era uma batalha. Carlos, encontrei mensagens suas com outra mulher. Você me traiu. As palavras saíram como um tiro, rápidas e cortantes. O choque se espalhou pela mesa como um corpo em queda livre. Carlos abriu a boca, mas as palavras não saíram. Eu aproveitei o momento. Puxei meu celular e mostrei os prints que tinha guardado. Veja, esses são apenas alguns dos exemplos. A sala estava em silêncio, mas eu podia ouvir o eco das respirações ofegantes, a confusão tomando conta de todos ao redor. Você pensou que nunca chegaria até aqui, não é? Eu olhei para ele, sentindo a adrenalina correr como uma corrente elétrica. Fernanda, isso não é o que parece. Ele tentou justificar, mas a incredulidade na voz dele só piorava a situação. Como ele pôde? Como eu pude me deixar enganar? Desviei o olhar e encarei meus amigos e familiares. Eu não sou a única obra dessa paixão. A manipulação foi uma constante, não uma vontade de amar. A tensão na mesa parecia palpável. As vozes abafadas soavam como zumbidos ao fundo, misturando-se ao murmúrio do restaurante. Eu senti o calor crescer em mim, enquanto os olhares fixos em nós me lembravam que o que estava acontecendo era maior do que apenas dois corações. Era uma luta por dignidade. As palavras saíram mais fortes agora. Você se colocou acima de tudo. Você não. As pessoas começavam a murmurar entre si. Meu Deus, isso é sério? Como assim? Aumento do burburinho ao redor era um reflexo dos seus olhos, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Mas agora era a hora de ir mais fundo. Só uma pergunta, Carlos. Continuei, imperativa. Qual era a intenção das mensagens? Qual era o objetivo de envolver outra pessoa? Eu quase podia ver o ácido escorrendo em suas veias, o pânico começando a distorcer seu rosto. Ele nem cogitou tentar recorrer a palavras tranquilizadoras. Era só uma pessoa que conheci. Não é como você está imaginando. Mas a sua voz já estava ensaiada, boca cheia de palavras vazias. Ah, não é? Então você não se importou a ponto de colocar o seu passado em jogo. A luta interna entre ele e eu fez o ambiente tremer. Nessa fração de segundo, revelei o extrato bancário que havia encontrado. A quantia que ele transferira 2 semanas antes. Isso é só uma amizade? Sério? A mesa ficou em silêncio e a expressão dos meus familiares variava entre choque e apoio. Carlos estava completamente desnorteado. A raiva estava evidente, mas ele estava sem opções. Você não tem evidências. Isso é uma manipulação, ele gritou, suas palavras se contorcendo indefensivas. Vi que ele estava começando a perder o controle, o que me deu mais força. A sala estava cheia de expressões de deep preocupação e iria de incredulidade. Eram amigos meus, pessoas que sabiam o que eu passei. Incrivelmente, aqui estão as provas que você não consegue contestar. Chocada, a voz de minha mãe cortou o ambiente. Carlos, como você pôde?
E então percebi que já havia outro apoio, outra batalha em outro nível. Ela estava ao meu lado, pronta para me defender. O clima ao nosso redor começou a mudar. O calor da indignação preenchia os nossos peitos, uma onda de empatia ressonando no ar. E ao mesmo tempo, o riso leve e despreocupado que preenchia o ré. Eu sabia que tinha tomado a decisão certa. É hora de você encarar a verdade. A frase fluiu como uma onda crescente, conduzindo todos a uma nova percepção. O estrondo da revelação começou a reverberar por onde eu estava. Carlos tentou novamente se defender. Tá tudo errado. Você não entende. Ele era apenas uma sombra das palavras confusas que tinha usado anteriormente. Estamos todos aqui. É a primeira vez que você me apunhala pelas costas. Lutei contra a tentação de rir do desespero dele. Era uma cena que eu poderia imaginar em minha mente. Um personagem de novela se debatendo em uma armadilha que ele mesmo criara. Mas enquanto a tensão no ar se estrangulava, eu sabia que ainda havia uma última carta a jogar. Um último desfecho para reafirmar a verdade. Eu estive investigando. Você não é o único com segredos, declarei. Essa frase soou como um trovão entre os murmúrios. O olhar de Carlos se escureceu e ele percebeu que ele estava prestes a liberar uma bomba, ainda. As pessoas que você tem iludido e com as quais tem se relacionado escondido serão expostas também. Eu não estou sozinha nesse momento. O efeito foi imediato. O restaurante silenciou. O olhar de choque se tornou uma corrente contagiante. Ah, não, Fernanda, você não faria isso, Carlos implorou, discernindo que meu jogo estava apenas começando. A adrenalina queima e me encoraja. Você está prestes a descobrir que a verdade é mais profunda do que você pensa. Ele estava perdido, e naquele instante percebi que a indignação estava se transformando em uma força unificadora entre os presentes. Das conversas reticentes, finalmente tomavam um caminho claro, e eu sabia que tinha apoio. Seus amigos também estavam lá, e a neblina da dúvida começava a se dispersar. Os sussurros estão se transformando em falatório, e eu sei que a verdade sempre encontra uma superfície. É tudo o que consegui articular no momento em que as reações explodiram. Uma linha invisível havia se formado entre. A defesa não era sobre mim, mas sobre um casal à beira de um desastre. E você não entende que a verdade não se esconde? Respondi, a raiva subindo como uma maré revigorante. As mensagens, as mentiras, tudo isso é real. Não se esconda atrás de um e se. O que importa é o que foi feito. A cada palavra, Carlos tornava-se menor, suas defesas desmoronando, e a sala estava mudando sua postura. A empatia crescia, mas havia uma nuvem de incerteza pairando, como um espírito que não estava disposto a partir, um eco das complexidades que a vida traz. E então, enquanto absorvia as reações dos outros, a tensão voltou a subir. Eu poderia terminar aquele julgamento e expor todas as nuances sujas que havia descoberto. Mas um impulso dentro de mim me disse que não era hora de encerrar. No fundo, eu sabia que havia mais coisas escondidas. Carlos estava começando a perceber. O suor escorria de sua testa e havia um lampejo de medo aos seus olhos. A realidade começava a apresentar suas garras. As consequências dessa revelação ainda estavam por vir, mas uma coisa era certa. Eu já não era a sombra que vivia em busca de aceitação. E à medida que a verdade se desenrolava, eu percebia que mais perguntas poderiam surgir. E se essa história estiver apenas começando? Eu refleti quais seriam os próximos passos de Carlos. A revelação estava diante de todos, mas as verdades ainda não estavam completas. A mesa continuava em choque, mas a batalha estava longe de ser finalizada. Como eu poderia encerrar um ato quando havia tantos sobreviventes na sala? Com o coração acelerado, percebi que havia muitas camadas para descascar. Enquanto Carlos se debatia em suas desculpas agora fracas, havia algo mais no ar, e eu sabia que a tempestade ainda não tinha terminado. E esse novo conflito era só o começo. Senti meu coração ainda acelerado, como se estivesse saindo do meu corpo. O jantar não era apenas um momento social, era um campo de batalha.
As vozes ao meu redor se tornaram um zu. Ele perguntou, um mix de curiosidade e confusão na voz. As palavras estavam à solta, e sabíamos que a verdade havia se espalhado como fogo em palha seca. Vi a expressão de reprovação no rosto da minha mãe, enquanto olhava para Carlos. Como você pôde fazer isso com ela, Carlos? Sua voz estava cheia de desgosto, e eu me senti um pouco mais leve, como se o apoio da minha família estivesse começando a romper as correntes que me prendiam. Carlos tentou se defender. Não é o que vocês estão pensando. Eu amo a Fernanda. Mas a confusão na mesa já havia se definido. A raiva contida e a desilusão tomavam forma em cada olhar. Meus amigos, antes tão entusiasmados, agora sussurravam entre si. A tensão na mesa era palpável. Eu não acreditaria nisso perto dele. Eu ouvi uma amiga murmurando. Meu coração doía, mas era preciso. Era hora de confrontar cada uma das ilusões que havia construído. Carlos, o amor não se dá por mensagens e segredos. Explodi, minhas palavras se ergui. Essa amiga que você tem, quem é? A pergunta cortou o ar, e havia uma expectativa coletiva. Os olhares fixos em nós eram carregados de emoção, cada um compartilhando um pedaço do meu sentimento. Ele hesitou, como uma criança presa na mentira, e finalmente deixou escapar. É só algo que começou a acontecer. Eu não sei como isso se tornou tão grande. Desmascarado. Aquela confissão foi como um balde de água fria. Ali, na frente de todos, a mentira começava a ruir. O garçom ficou sem palavras, mas não poderia recuar. Então, você admite? Ele indagou, olhando para Carlos. A sala ficou em estado de choque, mas ao mesmo tempo havia um impulso de empatia. A dor que eu sentia parecia estar se espalhando para aqueles que estavam ao meu redor. As expressões de desprezo e desagrado eram claras, e agora, pela primeira vez, não estava sozinha. Olhei para minha mãe, que sacudia a cabeça em desaprovação, visivelmente abalada. Fernanda, eu sinto muito por você passar por isso. Amigos, conhecidos, eles estavam começando a se posicionar. Aquela reunião, que antes parecia uma história de amor, se tornara uma nova narrativa. Isso não é certo, Carlos. Ninguém deveria fazer a Fernanda passar pelo que ela passou, ouvi um amigo dizer. Carlos ficou trêmulo, a fúria em seu olhar dissipando-se para um olhar de pura desespero. Vocês não entendem. Eu sou um homem em conflito. Ele pareceu se perder em suas próprias palavras, enquanto minha vida começava a se reerguer em uma nova perspectiva. O impacto do que havia compartilhado reverberava na sala, e cada um deles parecia estar fazendo parte do meu renascimento. As incertezas que surgiam na minha mente começaram a dar lugar a uma visão mais clara. É claro que eu estava envergonhada, mas também estava finalmente prisioneira do que acreditava ser amor. Com a minha coragem, estava resistente. Carlos, você não pode simplesmente se livrar de suas responsabilidades. As pessoas têm sentimentos. Eu tenho sentimento. O peso que eu havia carregado estava começando a se dissipar. Lembro que a mão da minha mãe se entrelaçou na minha, como se ela estivesse me dizendo que eu tinha a força necessária. Eu a agradeci silenciosamente, e quando pensei que tudo estava sendo resolvido, o olhar da mesa ainda estava inabalável. Murmúrios começavam a brotar das conversas alheias. Isso é horrível, não consigo acreditar que ele fez isso. A Fernanda sempre foi tão dedicada. As palavras eram como facadas, mas cada uma delas ensaiava a força que eu construía insanamente. Carlos tentou mais uma vez. Vocês não podem me julgar. Eu sou humano, errei. Aquela frase deixou um gosto amargo nos meus lábios. Você não está sendo humano. Você está sendo covarde. Eu sabia que precisava falar o que pensava de verdade, mesmo que me custasse o resto da noite. As pessoas começaram a se levantar, cada uma com reações diferentes. Uns saindo para ajudar a acalmar a situação, outros já estavam no trabalho de formar o. Aquilo era inevitável. A angústia que estava surgindo se misturava a uma nova sensação. Algo que sentia, como se uma corrente de energia estivesse por trás de mim. Se havia um futuro, tinha que ser um novo. O choque daquelas palavras, o sofrimento que pressentia agora poderia ser uma porta para uma nova vida.
Quando tudo começou a acalmar, essa ideia de mudança ainda vibrou dentro de mim. Havia um novo fôlego surgindo. Contudo, assim que a poeira começava a baixar, Carlos, a essa altura, parecia ter perdido toda a força. Ele tentou se explicar, mas já não havia mais diálogo, e fui tomada por um riso inesperado. Olhei para ele e seus olhos de desespero me diziam tudo. Eu me enganei, eu não sabia que suas palavras seriam suas dores, murmurei. Meu coração ainda estava um turbilhão, mas havia um toque de liberdade no ambiente. Ele estava perdendo o jogo, e eu sentia o conhecimento do poder novamente surgindo em meu peito. O espetáculo que estava se formando em torno de Anne. Ele ficou sem palavras, e o livro de sua verdade desabou outra vez. Mais murmúrios. Aquela situação não era sobre quem ele era, mas como ele se tornou. Aquela revelação enlouquecedora geraria ondas que se espalhariam por nossa dimensão social. As pessoas que antes se aproximaram dele agora se afastavam. Eu percebi a ignorância florescendo nas redes sociais, e eram eles que começavam a fazer sentido. As mensagens que enviava não eram consideradas apenas boatos, elas eram sabor de artigo. Agora os responsáveis por ele ter traído eram nós, não os envolvidos para a verdade dos fatos. O clima estava mudando. O desespero e a dor estavam se transformando em perda e solidão. As faces estavam mudando ao meu redor, e a mesa estava dividida. Mas eu ali firme como uma rocha, percebia que não estava enfrentando apenas Carlos, mas todas as fragilidades que as relações trazem. Essa maré estava começando a levar mais do que só um amor despedaçado. À medida que nossas conversas aumentam, sorrindo, ainda com um nó na garganta, lembrei do porquê de tudo isso. Lembrava que eu não sou apenas uma mulher em busca de amor, mas alguém que luta por si e pela liberdade. Exatamente naquela noite, depois de todo o barulho, toda a tumultuada reflexão, algo de novo começara a crescer. Um reflexo de quem poderia ser, quem ainda poderia descobrir. De repente, com um impulso, me virei e disse a Carlos: eu não sou mais a Fernanda que se esconde à sombra de um amor. E esse ciclo de enganos acabou. Você pode me tratar como quiser, mas agora sou eu quem decide o meu caminho. A força nas minhas palavras ecoou e por um momento o silêncio reinou. Mas isso não foi tudo. Ao levantar os olhos, vi alguém na porta. Uma figura familiar entrou e meu coração pulsou. O que essa pessoa tinha a dizer? Minha respiração parou, já sentindo o impacto daquela presença conhecida. Minha mente entrou em turbilhão. O que mais eu precisava descobrir? O que mais estava guardado nessa história? E essa nova fase, bem, que talvez apenas começasse a revelar a verdadeira reconstrução da minha vida. Acordei naquela manhã com um misto de ansiedade e esperança. O dia após o confronto no jantar ainda pulsava em minha mente. As palavras que eu tinha lançado como flechas agora nadavam em um mar de sentimentos. Era hora de mudar. Olhei-me no espelho e vi uma nova mulher, uma versão de mim que já estava cansada de viver sob a sombra da traição e da dor. Eu tinha um caminho a percorrer. O primeiro passo era reconquistar a minha independência. O telefone estava em minha mão e eu tinha um plano. Comecei a ligar para alguns contatos profissionais. Queria dar um novo rumo à minha carreira. Já havia tempos que estava insatisfeita no meu trabalho como editora. Sentia que precisava de um novo desafio, algo que me fizesse sentir viva novamente. Naquele dia, consegui uma entrevista em uma startup que estava crescendo no mercado de mídia digital. Era uma oportunidade tão diferente. Vi seus olhos brilharem enquanto falávamos sobre ideias e inovação. Nos momentos de silêncio, percebi que estava me permitindo sonhar novamente, e algo dentro de mim dizia que aquela conversa poderia ser a virada que eu precisava. Após 3 dias de espera que pareceram eternos, recebi a mensagem que tanto aguardava. Fui contratada. Senti como se um peso houvesse sido retirado dos meus ombros. Aquela notícia me encheu de energia. Era a minha chance de recomeçar e fazer algo que realmente amasse. Com a minha nova rotina se desenhando,
percebi que precisava também voltar a me conectar com pessoas que eram verdadeiramente importantes para mim. Os amigos que eu havia deixado de lado durante o relacionamento com Carlos. Liguei para Fernanda, uma amiga de longa data que vive em outra cidade, mas que sempre esteve perto do coração. Oi, Fê, que saudade de você. A alegria na voz dela me fez sorrir. Conversamos sobre tudo. Expliquei o que havia acontecido e ela me encorajou a fazer. A cada dia no novo trabalho, cada interação, cada projeto que eu contribuía, a sensação de estar no controle da minha vida aumentava. A nova equipe era composta por mulheres fortes e inspiradoras, que vidravam com os desafios e se apoiavam mutuamente. Logo percebi que estava não só reconstruindo minha carreira, mas também criando laços duradouros. A sensação de camaradagem tornou-se um abrigo em meio à tempestade. As conversas durante as pausas para o café eram refrescantes. As mulheres ao meu redor tinham histórias similares, desafios enfrentados e superados, e eu me sentia parte de uma rede de apoio que fazia toda a diferença. Encontrar força em outras mulheres reacendeu uma paixão que não sabia que ainda tinha. Durante uma dessas conversas, compartilhei a experiência do jantar. Sabe, foi difícil, mas me ajudou a perceber o quanto eu deixei para trás. Agora estou pronta para conquistar palavras de amor próprio e não mais buscar a aprovação dos outros. A declaração trouxe ri. Comecei a planejar um projeto de empoderamento feminino que incluiria workshops semanais, onde poderíamos compartilhar experiências, enfrentar desafios e aprender umas com as outras. O sentimento de coletividade era um sopro de esperança em um mundo que muitas vezes tentava nos diminuir. Reuni algumas meninas do escritório que estavam à frente do projeto e expus a ideia. O brilho nos olhos delas me encorajou. Sim, vamos fazer. E assim o projeto começou a tomar forma. Alugamos um pequeno espaço e convidamos mulheres de toda a comunidade. O dia do primeiro workshop chegou e eu estava nervosa e animada ao mesmo tempo. Ao entrar naquela sala, vi uma mistura de emoções nos rostos. Alguns vulneráveis, outros esperançosos. Começamos compartilhando histórias e me dei conta de que estavam ali não só para ouvir, mas também para serem ouvidas. Um momento mágico se formou, repleto de empatia e amor. Lembrávamos que cada uma de nós tinha uma batalha para lutar. Aos poucos, sorrisos. Ensinar e inspirar parecia estar se tornando um ato de cura para cada uma das participantes. Outras mulheres começaram a se juntar a nós. O número de participantes crescia a cada semana e eu me sentia viva. Fui lembrada de que a força feminina é uma beleza bruta, a necessidade de liberdade e realização dentro de cada uma de nós. Com todas essas mudanças, eu não poderia esquecer Carlos. O vazio que ele deixara ainda tendia a aparecer em alguns momentos de solidão. Algumas noites eram difíceis e as emoções surgiam. Mas a cada pequena conquista, eu percebia que não dependia mais dele. Eu era a dona do meu caminho. E isso me dava um alívio inesperado. No entanto, em meio a tantas conquistas e a onda positiva ao meu redor, algo ainda se formava nas sombras. A luz do meu novo começo ainda não estava completa. Recebi uma mensagem inesperada um dia. Era de Carlos, um pedido para que eu o encontrasse. Precisamos conversar, por favor. A mensagem acendeu um alarme interno. O quê? Você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Perguntaram, com preocupação visível em cada expressão. Ele não pode voltar e abalar tudo o que você conquistou. Eu sabia que era arriscado, mas ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que queria entender se realmente havia alguma intenção genuína por trás daquele pedido. E a dúvida me consumia. Eu realmente estava pronta para um novo encontro com o passado? Eu olhei para o espelho. A mulher que via estava diferente. Eu estava forte, ensaiando um passo à frente. Algo queria ser esclarecido, e eu não poderia deixar essa possibilidade escapar tão facilmente. O conhecimento da verdade era crucial. Era hora de descobrir de uma vez por todas o que Carlos tinha a dizer.
O calor da batalha ainda não havia acabado. Havia mais um capítulo no meu caminho. O que Carlos queria realmente? Seria um momento decisivo? Eu nem sabia, mas havia uma coisa que eu tinha certeza. Eu já havia conquistado muito. E isso, por si só, era uma vitória. Olhei pela janela e vi o sol raiando, iluminando o mar. Algo dentro de mim estava profundamente transformado. Eu tinha encontrado um novo propósito. Estava trabalhando em um projeto que não apenas desafiava a minha criatividade, mas também me ligava a outras mulheres incríveis. O grupo que havia formado para empoderamento feminino se tornou uma referência na comunidade. Mulheres de todas as idades vinham até nós, buscando apoio, força e, muitas vezes, uma voz que as representasse. Eu me sentia tão grata por poder guiar essas conversas, por poder ouvir suas histórias e por ver o quanto estávamos conectadas. Agora minha agenda era cheia de compromissos e reuniões. As pessoas estavam começando a reconhecer o trabalho que estávamos fazendo. O pequeno projeto que tive a ideia de criar durante um café se transformou em uma série de workshops bem-sucedidos que abordavam temas como autoconhecimento, empoderamento e igualdade. E o mais incrível, havíamos conseguido parcerias com alguma. Com o crescimento do projeto, o reconhecimento veio. Fui convidada para palestrar em conferências sobre empoderamento feminino e saúde mental. As pessoas começaram a notar meu trabalho e a importância dele. Em uma dessas palestras, compartilhei minha história, como me levantei após a dor e a traição. Quando terminei de falar, fui recebida com aplausos calorosos. A sensação de estar sendo ouvida e, mais importante, de estar inspirando outras pelo que passei, era indescritível. Além do meu crescimento profissional, também redescobri novas amizades. As mulheres que conheci nas oficinas tornaram-se minhas amigas. Conversas sobre sonhos futuros e planos de vida se tornaram comuns. Saíamos juntas, fazíamos caminhadas, tomávamos vinho e falávamos sobre nossos medos, com uma vulnerabilidade que antes não conhecíamos. Essa irmandade era uma nova forma de apoio que eu não sabia que precisava. Aprendi que não era apenas uma mulher forte. Eu era parte de um coletivo, parte de uma rede POM. Eu estava forte, com uma sensação de alto valor que jamais havia sentido antes. O que tinha me quebrado agora se tornara minha força. Aprendi a me valorizar, a entender que eu merecia estar no centro da minha vida, não como apoio de ninguém, mas como protagonista da minha própria história. Minha jornada se tornou um testemunho de que é completamente possível recomeçar. A cada passo que eu dava, sabia que poderia inspirar outras mulheres. Estamos sempre apenas a um ponto de virada de uma nova vida. E agora, ao meu redor, via que muitas outras estavam fazendo isso. Vi mulheres de diferentes caminhos se levantando, se expressando e se empoderando. E isso me deixava emocionada. Era uma revolução silenciosa, mas poderosa. Após um evento, uma mulher se aproximou e disse: "Você me motivou a mudar minha vida. Estou me separando e tentando me reencontrar." Aquelas palavras tocaram meu coração profundamente. Eu nunca imaginei que poderia ter esse efeito nas pessoas. E isso reforçou-me. O amor próprio é a base de qualquer relacionamento saudável. Seja em uma nova carreira, um novo espaço criativo ou um novo amor, a vida estava repleta de possibilidades. Agora, sentada em um café à beira-mar, refletindo sobre tudo o que construí e as pessoas incríveis que conheci, sinto uma paz interior que nunca pensei que conseguiria. O sol brilha e, à medida que olho para o horizonte, entendo que a vida continua a nos surpreender. Para todas as mulheres que estão ouvindo, só posso dizer: não deixem de acreditar em vocês mesmas. O recomeço pode ocorrer a qualquer momento, e o que parece ser um fim pode se tornar um lindo começo. E lembre-se sempre, a vida é um ciclo. Às vezes precisamos deixar algo para trás para que algo incrível floresça. Agora, esteja preparada para recomeçar de novo.
porque a sua história ainda tem muito mais a contar. E a beleza desse recomeço, essa verdadeira oportunidade de crescer e brilhar, é o que deixa a jornada da vida tão fascinante. E não